Olá pessoal, meu nome é Alexandre Rodrigues, sou professor de estratégia em diversas universidades, consultor de empresas dentro desta área. Estou aqui para passar para vocês um pouquinho sobre este conceito e aplicação de estratégia, apresentar algumas ferramentas também, para que o nosso congresso aí se torne um congresso de aprendizado. Bom, vou apresentar um pouquinho então da DNA Corporativo, uma empresa de consultoria, trabalha aí diversas linhas de serviços, uma delas é dentro dessa área de estratégia também. Vocês podem depois acessar o site lá, www.dnacorporativo.com.br, saber um pouquinho mais da gente. Esse curso é também uma realização da DNA Corporativo. Temos aqui também um pouquinho de mim, uma apresentação minha, depois vocês podem baixar as lâminas aí, ou até no próprio site também baixar o currículo para dar uma olhadinha, quem tiver um interesse. E queria falar então um pouquinho sobre estratégia. O conceito, na verdade, de estratégia, ele é um conceito muito amplo, ele vem do marketing, A estratégia é uma vertigem do marketing. Mas a verdade é que todo animal ele é um estrategista. O conceito em si de estratégia é a própria perpetuação da espécie, ou seja, o poder de adaptação dentro do nosso meio, ele já é um conceito puro de estratégia. Todo ser vivo hoje que habita o nosso planeta, ele é um ser que pratica a estratégia constantemente. Os seres que a sua estratégia já foi ultrapassada, ele acaba, por uma questão evolutiva, sumindo do planeta, certo? O ser humano não é diferente, desde a sua origem até hoje, ele trabalha algumas estratégias, principalmente estratégias de sobrevivência, que fazem com que ele habite um planeta, um ecossistema, junto com outros seres vivos. Certo? Então esse seria o conceito mais básico de estratégia que a gente pode perceber, o conceito mais instintivo de estratégia. Porém, o nosso assunto aqui ele é um pouquinho mais amplo. Como o conceito de estratégia para o ser humano ele é um conceito mais racional a instintivo, certo? O ser humano busca muito mais conquistas a não ser as conquistas de sobrevivência e perpetuação de sua espécie, que para o ser humano hoje é uma garantia, Então ele já está garantido nesse planeta, ele já não pensa que ele deve perpetuar a sua espécie ou simplesmente sobreviver, Ele quer conquistar, então ele quer conquistar clientes, ele quer conquistar situação financeira mais favorável, ele quer conquistar objetivos, ele quer ter outras conquistas que envolvam outros tipos de estratégia, certo? Como estratégias de mercado, estratégias organizacionais, tranquilo? Então, a partir daí que a gente vem estudando algumas ferramentas que trabalhem essas posições mais estratégicas, certo? Ao longo da história, então, a gente consegue perceber algumas personalidades então, que trabalhavam muito bem essa questão da estratégia, Entre essas personalidades, eu elenquei algumas aí que chamam maior atenção dentro dessa linha estratégica. Por exemplo, Alexandre o Grande, que foi um grande estrategista, um grande general. Ele se utilizava da estratégia para se posicionar politicamente, ou seja, ele se utilizava do seu exército, da sua força, perante o seu exército, seu conceito militar, para se posicionar politicamente, ou seja, ele através da força, ele invadia uma cidade, ele conquistava um território e se posicionava dentro desse território, ou seja, chamava o gestor, vamos dizer assim, o dono desse território que ele conquistou e colocava algumas posições, você continua sendo o dono dessa terra e se reporta a mim como rei, como eu conquistei o teu local e eu parto para o meu próximo objetivo, ou você morre. Então, quer dizer, as opções eram essas duas. Ou este rei continuava o seu reinado,
né? Porque ele conhecia muito bem a cultura daquele local, ele conhecia muito bem a língua daquele local. E outra coisa interessante, Alexandre o Grande não precisava se desfazer de ninguém do seu exército ou da sua linha de confiança para colocar fixo naquele local, né? Por que isso? Ele pensava o quê? Eu vou pegar um general, uma pessoa de minha confiança e vou deixar aqui, né, para administrar esse lugar que eu conquistei. Essa pessoa não é um administrador, essa pessoa não conhece as leis, não conhece a cultura local, não conhece a língua, provavelmente vai acabar fazendo um mau trabalho naquele local, né? Então, quer dizer, ele ia perder um general, um competente general, para colocar dentro de um local que ele não era apropriado a estar, né? Então, ele acabava por conquistar os lugares, esses reis então se reportavam a ele como rei, e ele continuava o seu legado de conquistas, né? Gengis Khan, né, foi um grande general mongol também. O que ele fazia? Ele mandava alguém na frente, né, do seu exército até a próxima cidade, falando sobre este grande exército que invadia cidades, inclusive invadiu a sua cidade, dizendo que matava pessoas, todo mundo que se contrapunha a ele morria, não poupava mulheres, não poupava crianças, destruía tudo pela frente. Ou seja, quando ele já vinha se aproximando da cidade com seus tambores, né, que a população já começava a assistir essa aproximação, já começava a se render, né, porque sabia que esse era um exército extremamente destemido. Obviamente que, quando ele chegava a esta cidade, a esse local que ele gostaria de conquistar, e neste local existiam pessoas que ainda se opunham à sua invasão, ele tinha que fazer o que realmente, né, ele se estava propondo a fazer, né? Então ele matava essas pessoas para manter a sua fama, né? Se nós fôssemos trazer um pouco dessa estratégia para os dias atuais, né, o nosso mercado de capitais hoje já trabalha assim, né? Lança aí vamos dizer, uma fofoca no mercado na bolsa de valores, e as ações flutuam, né? Então eu vou lá, disparo uma informação importante para depois entrar com uma determinada estratégia em cima, né? Maquiavel, da mesma forma, no seu livro O Príncipe, né, que foi uma obra póstuma, na verdade editada após o seu falecimento, ele trabalhava estratégias e políticas de como defender o Estado da Itália, certo? Então, quer dizer, como um príncipe deveria se posicionar dependendo da sua estrutura política, né, e relações internacionais e a própria cultura do povo, ou a maneira como o povo se comportava, de como ele se manter no seu poder, né? Trazendo, obviamente, isso para a nossa política hoje em dia, a gente consegue analisar muito bem as questões políticas que envolvem as negociações, né, que envolvem as parcerias, que envolvem alianças estratégicas, né, na condução do povo, né? A própria questão do pão e circo, né? Vamos deixar o povo um pouco mais feliz quando ele estiver revoltado. Essa questão de manipulação e envolvimento do povo, a gente aprende muito com Nicolau Maquiavel no seu livro O Príncipe. Napoleão Bonaparte, por outro lado, conseguiu separar estratégia e tática, certo? Ou seja, tática seria a execução da estratégia em si, né? Quando a gente olha um tabuleiro de xadrez e a gente fica raciocinando, a gente está bolando a estratégia. Quando a gente começa a agir com as peças, a gente está executando essa estratégia. Sun Tzu, né, nosso general chinês, bem conhecido através da arte da guerra, analisava cenários como ninguém. Então ele montava, através de uma matriz SWOT, né, que a gente vai olhar um pouquinho mais para frente, grandes estratégias através de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, transcorrendo um pouquinho aí através dessa parte mais estrategistas, né, de como a gente utiliza essas características de alguns estrategistas. Seguindo agora o nosso trabalho, a gente tem acesso a uma imagem que ela faz parte também do nosso livro, né, que depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente no próximo bloco, sobre 12 elementos catalisadores de equipes de alta performance. Quando a gente vai conduzir uma estratégia, a gente precisa que pessoas executem essa estratégia por nós, tá? O interessante dessa imagem
é aquele cubo verde no meio ali, onde a gente trabalha objetivos, benefícios e estímulos. Cada indivíduo é movido por essas três colunas, vamos dizer assim, tá? Objetivos, estímulos e benefícios. Ou seja, qualquer evento que você gostaria que outra pessoa fizesse por você, você tem que conseguir demonstrar esses três pilares, tá? Qual o objetivo que essa pessoa vai alcançar, ou seja, você executando essa tarefa, você vai chegar aonde? Qual o benefício que ela vai ter executando essa tarefa, ou seja, ela vai aprender, ela vai desenvolver um outro conhecimento, ela vai contribuir para a sua vida pessoal de alguma maneira e principalmente qual o estímulo que ela vai ter, o que estimula ela a fazer uma coisa que você gostaria que ela fizesse. Pode ser até um estímulo familiar, por exemplo, sei lá, você tem um filho na universidade, imagina se você, sei lá, perde seu emprego ou não tem uma capacitação X, você não vai conseguir proporcionar esse benefício à sua família. Então, quer dizer, os benefícios, os estímulos e os objetivos são completamente diferentes para cada tipo de indivíduo. E nós, gestores, para que a gente alcance melhor a implementação de uma estratégia, a gente tem que conhecer muito bem esses três pilares, certo? O que mais que a gente tem aqui? Continuando falando em objetivos, tá? Existem os objetivos individuais, né, que são interesses e aspirações de cada indivíduo, né? Então, cada pessoa é diferente entre si, e a gente tem que entender que cada pessoa tem os seus objetivos, além dos objetivos estratégicos empresariais. Porém, nós temos objetivos grupais, que são os objetivos mais instintivos do ser humano, tá? Que devem ser entendidos e devem ser contemplados na hora da implementação de uma estratégia pelo gestor. Eu vou citar aqui alguns rapidinho, né, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, instinto de sobrevivência. Qualquer tarefa que influa num objetivo de sobrevivência, ela está fadada à morte, né? Ela está fadada a falir. Por que eu digo isso? Ninguém vai executar alguma coisa que faça com que isso corrompa o seu valor de sobrevivência, né? Que vai correr algum risco de vida. Por mais que não vá correr risco de vida, mas a insegurança que as pessoas sentem em não entender o objetivo de alguma tarefa faz com que a gente tenha esse sentimento de correr risco de vida, certo? O que mais? Expansão. Expansão é o sentimento de crescimento, né? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer expandir. Então, a gente mostrar que uma ideia ou uma estratégia possa trazer um sentimento de crescimento, as pessoas também se sentem bem com isso, elas querem crescer. Coesão. Coesão é o quê? É reduzir conflitos, basicamente, né? Elas estarem cientes e responsáveis da sua função dentro daquela estratégia, certo? Então, quanto mais entendimento, melhor. Influência. Influência é o quê? É influenciar outras pessoas. Nós servirmos de modelos a outras pessoas, né? Que é uma coisa mais legal que alguém copiar alguma coisa que você fez, né? Então, você se sente bem com isso. Então, todas as pessoas se sentem bem com isso, elas querem ser copiadas, elas querem ser vistas, né? Mais do que a gente copiar alguém, a gente quer ser visto e também copiado. E de integração, né? Ou seja, fazermos parte de alguma coisa. Então, nós estarmos hoje fazendo parte de um grupo e essa responsabilidade ser dividida com a gente, faz com que a gente se integre, faz com que a gente sinta também a corresponsabilidade. Então, eu discutir estratégia com um colega de hierarquia mais baixa que a minha, faz com que ele se sinta corresponsável também. Por quê? Porque ele contribuiu para essa ideia ser executada, certo? O que mais que nós temos aqui? O uso do conceito de autoridade e poder, tá? Autoridade é fazer com que as pessoas façam alguma coisa que você quer que elas façam sem que a gente precise mandar, certo? Então, quer dizer, a persuasão, né, mostrar o benefício, ter o estímulo correto e mostrar o objetivo correto faz com que as pessoas executem as tarefas de uma forma mais harmônica, certo? Qual a diferença entre poder? O poder não necessariamente é aquele poder de mandar, de gritar, de exigir, mas sim o poder de lembrar que aquelas pessoas estão ali para fazerem determinada função,
né? Cada vez que eu tenho que lembrar isso, quer dizer que eu estou falhando como líder, na verdade, né? Porque eu tenho que dizer, olha, lembra que eu sou teu chefe? Então, quer dizer, tem que fazer isso. Agora, se elas conseguem entender o conceito de determinada ação, eu não preciso utilizar do meu poder. Até porque não é sustentável isso. Cada vez que eu tenho que usar o poder, eu estou minimizando as minhas chances de corresponsabilidade, certo? Por exemplo, eu estou trabalhando questões como um treinamento ou um trabalho que eu tenho que entregar de um dia para o outro, eu vou exercer mais o meu poder. Eu vou dizer, pessoal, confia em mim, faz assim, assim, assado, depois eu explico o que está acontecendo. Bacana, as pessoas vão fazer, certo? Mas isso não funciona sempre, né? Se elas não entenderem onde elas vão chegar, dificilmente eu vou conseguir conduzir uma equipe por longo prazo, ou médio a longo prazo, dizendo, não, faz isso que eu estou mandando, depois eu explico. Tá? Então, quer dizer, a gente conseguir trabalhar as duas relações, né, entre poder e autoridade é muito bacana para o gestor, certo? Outra situação importante que a gente vai trabalhar são questões de mudança de comportamento, né? Para que eu consiga envolver uma pessoa, muitas vezes eu vou ter que mudar o comportamento dessa pessoa perante a determinada função, né? Claro que isso é complicado, né? A gente querer que alguém mude por nós, né? Sendo que nós mesmos às vezes temos que nos entender para a gente conseguir mudar, né? Quem somos nós para querer mudar alguém? As pessoas são como são, né? Então a gente tem que mudar o quê? A percepção dessa pessoa. Por que a gente tem medo de alguma coisa? Por que a gente tem medo de aranha, por exemplo? Ou medo de barata, medo de cobra, medo de escuro, medo de sair na rua, fobias? Porque a gente não entende muitas vezes o que são as nossas fobias. Se a gente conseguir entender o que é um inseto, o que é uma barata, o que é uma cobra, a gente consegue definir qual a cobra que é venenosa, qual a que não é, e acaba perdendo o medo, não é verdade? Assim funciona dentro da percepção de estratégia, né? Por que as pessoas às vezes não contribuem tanto? Porque elas têm medo, né? Qualquer desafio novo que a gente vai ter faz parte de uma fobia. Então, se a gente conseguir mostrar para essas pessoas todo o lado bacana, todo o lado construtivo, né? Elas vão perder o medo e se doar muito mais para a gente, certo? Jack Welch já dizia, né, ali, ó, quando a taxa de mudança fora da sua organização é mais elevada que a taxa de mudança interna, o final está próximo. Ou seja, quando o mundo evolui mais rapidamente que nós, alguma coisa já está errada, né? Então a gente tem que ter essa percepção e poder de adaptação para que a gente consiga acompanhar o mundo à nossa volta. Esse bloco então falou um pouquinho sobre conceitos, né? Agora vamos lá para o segundo bloco e depois teremos mais 2 blocos. Então estamos fazendo uma gravação de 4 blocos. Valeu, obrigado.